Ao longo do tempo, a contabilidade sempre foi vista como um meio normativo e burocrático, seguindo rigorosamente o que está descrito nas normas, realizando as atividades quase sempre como no automático. Esse cenário, no entanto, vem se alterando nos últimos tempos, de modo que a contabilidade e as próprias normas vêm dando mais espaço à chamada primazia da essência sobre a forma, ou seja, têm levado mais consideração à essência dos fatos em si. É neste contexto que surgem as políticas contábeis, que pode ser conceituada como os princípios, as bases, as convenções, as regras e as práticas específicas aplicadas pela entidade na elaboração e na apresentação das demonstrações contábeis. Assim, elas são os conjuntos de interpretações e julgamento dos fatos, dos procedimentos e das práticas que uma empresa utiliza na sua contabilidade. Em outras palavras, é a forma como a empresa realiza sua contabilidade. A sua base legal está contida no NBC 23, que trata das seleções e aplicações dessas políticas, uniformidade e suas mudanças dentro da entidade. Além disso, a NBC 26 também traz tópicos relevantes no tocante à sua divulgação nas notas explicativas das demonstrações contábeis. Para selecionar a política contábil, deve-se observar as normas e demais dispositivos legais de cada situação específica. Logo, sempre que houver um pronunciamento, interpretação ou orientações técnicas acerca de determinada situação, a política a ser adotada neste caso será a política tratada nestes normativos. Já quando não houver essas normas, a administração exercerá seu julgamento para desenvolver e aplicar suas próprias políticas. No entanto, ela deverá considerar que as informações resultantes dessas políticas sejam relevantes para a tomada de decisão dos seus usuários e serem confiáveis. E para ser confiável, a informação precisa representar de forma adequada e autêntica as informações patrimoniais, econômicas e financeiras da empresa, refletir a essência econômica das ações da empresa, serem neutras e imparciais, serem prudentes e serem completas em todos os seus aspectos materiais. Além disso, a administração precisa também recorrer às seguintes fontes, exatamente nesta ordem: os pronunciamentos e orientações que tratem de assuntos semelhantes, as definições, os critérios e conceitos contidos no CPC 00, estrutura conceitual, posições técnicas assumidas por outros órgãos normatizadores contábeis e a literatura e práticas geralmente aceitas na contabilidade. A administração precisa também atentar-se para a uniformidade, ou seja, aplicar as mesmas políticas e os mesmos tratamentos para eventos e fatos semelhantes. A entidade pode alterar a política contábil desde que essa nova política seja exigida por um pronunciamento, orientação técnica ou resultar em informações mais confiáveis e relevantes nas demonstrações contábeis, como vimos anteriormente. Mas ao fazer isso, é preciso que se observe alguns aspectos importantes, principalmente quanto à sua aplicação e divulgação. Assim, quando essa mudança for oriunda de uma nova normativa, a entidade deve utilizar as políticas de acordo com as disposições transitórias dessa mesma norma. Agora, caso não exista essas disposições, ou quando a mudança for voluntária, ela deve aplicar a chamada aplicação retrospectiva. Essa aplicação retrospectiva é a aplicação da nova política contábil a períodos anteriores, como se a política sempre tivesse sido aplicada. Assim, a entidade deve ajustar um balanço de abertura para cada conta ou grupo de contas relativos ao exercício mais antigo apresentado. Isso tudo é necessário para que os usuários possam ter a possibilidade de comparar as demonstrações contábeis da entidade ao longo do tempo e para poder avaliar e identificar suas tendências futuras. Essa aplicação retrospectiva deve ser feita até a sua aplicação se tornar impraticável, ou seja, até onde conseguir aplicar as mudanças. É considerada aplicação impraticável quando, mesmo depois de realizar todos os esforços, a empresa não conseguir aplicar as mudanças. Entre as situações que podem tornar essas aplicações impraticáveis está não ser possível determinar os efeitos das mudanças, a aplicação exigir ter conhecimento da intenção da administração do momento passado,
ou exigir estimativas significativas de valores e for impossível identificar informações e as circunstâncias sobre essas estimativas que estavam disponíveis na época. A divulgação de tais mudanças, a norma determina que quando se tratar especificamente de mudança devido à adoção inicial de novo normativo, tem que ser divulgado o título dessa norma, se a mudança é feita de acordo com as suas disposições e as disposições transitórias que tenham efeitos no período atual ou futuro. Já quando for mudança voluntária, deve-se divulgar as razões que levam a nova política a proporcionar informações mais confiáveis e relevantes. Além disso, em ambos os casos, devem ser divulgados a natureza da mudança, o montante dos ajustes do período atual e anteriores, até onde for praticável, bem como a relação desses ajustes com os períodos anteriores, e em caso de aplicação retrospectiva impraticável, os motivos dessa impraticabilidade e uma descrição de como e desde quando a política é aplicada. Além das divulgações das mudanças nas políticas contábeis, é preciso também que sejam divulgados nas notas explicativas algumas informações, mesmo que não haja mudanças. Isso porque a política adotada influencia significativamente na compreensão das informações contábeis. Assim, segundo a NBC 26, cada entidade deve divulgar, através das notas explicativas, o resumo das políticas contábeis aplicadas. E nesse resumo deve conter as bases de mensuração utilizadas na elaboração das demonstrações e outras políticas adotadas que sejam relevantes para compreender essas demonstrações. As bases de mensuração podem ser custo histórico, custo corrente, valor realizável líquido, valor justo, entre outros. A entidade pode valer-se de uma ou mais bases durante a elaboração das demonstrações contábeis, e nesse caso deve ser divulgado a indicação das categorias de ativos e de passivos a qual cada base de mensuração foi aplicada. Já para as demais políticas, a entidade deve destacar aquelas que irão proporcionar uma melhor compreensão da posição e do desempenho financeiro da empresa, além daquelas políticas que já se esperam que sejam divulgadas, como, por exemplo, as políticas adotadas na tributação sobre o lucro, ou no reconhecimento de ganhos e perdas cambiais, quando essa empresa atua no exterior.